O ministro Alexandre de Moraes fala agora no julgamento da ação penal 2668 e ele começou o seu voto falando a respeito das preliminares, que são pontos contestados pela defesa dos acusados. Ele fala nesse momento sobre a contestação à delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e, claro, como era esperado, diz que não vê nenhum fundamento para que a anulidade seja considerada. Um trecho do que diz agora ao vivo o ministro Alexandre de Moraes. É de Anderson Torres, e eu não vejo aqui, mas o doutor Elmar Novak, a própria defesa de Anderson Torres, na sustentação oral, destacou que não insistiu mais na pertinência da diligência em razão da falta de relevância probatória. Foi indagado pelo ministro Flávio Dino. Doutor, me perdoe, como acabou a novela com o Conjur? E vai longe, né, Pedro? Porque nesse momento o ministro Alexandre de Moraes fala a respeito dessas questões preliminares, é o termo jurídico, para pontos que são contestados pelas defesas, e aí na sequência ele vai revelar o seu voto e apresentar qual é a pena que ele defende para os acusados, já que é absolutamente improvável que ele opte pela absolvição. Tem algumas pessoas, Pedro, dizendo já que analisaram o comportamento dos advogados e os argumentos que talvez haja algo bem mais brando para o caso do general Augusto Heleno. O argumento da defesa do general Augusto Heleno foi dizer o seguinte, que ele não era uma pessoa naquele momento próxima ao núcleo do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tinha se afastado dele e que, portanto, não era uma pessoa que estaria ali envolvida tão diretamente nesse núcleo que está sendo julgado nesse momento. A gente vai descobrir ao longo das próximas horas se esse tipo de argumento falou ou não ao coração dos ministros do Supremo. Não tem como saber por enquanto, não. O que a gente pode já confirmar para os nossos ouvintes é que o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, ele vai fazer um voto único. Pelo que a gente já sentiu aí. Ele vai trazer preliminares e depois o mérito. O que acontece, às vezes, no Supremo, e é um tipo de julgamento que eu acho mais didático e melhor. O ministro anuncia primeiro as preliminares, votam as preliminares, até porque a preliminar pode contaminar o mérito. Para separar, né, Pedro? Aí depois, a partir desse momento é o que vale. Agora vamos votar o mérito. Então, vencemos as preliminares aqui. Até porque, dependendo da preliminar, você nem analisa o mérito. Se você acatar aquela preliminar... Talvez ele siga esse caminho, né? Não, ele já falou aí. Já falou que vai seguir direto? Ele vai falar primeiro das preliminares, depois ele vai falar do mérito, depois os outros ministros vão falar da preliminar, vão falar do mérito. Então, eu acredito que seria melhor colher os votos das preliminares e depois passar, então, ao mérito. De qualquer forma, vamos acompanhar aí para ver se surge, né, algum pedido para mudança, mas... Pelo andar da carruagem aí, pelo trechinho que a gente ouviu, ele já sinalizou que deve fazer dessa forma. Nós estamos ligados lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, para contar para você o que está acontecendo, enquanto trazemos as outras notícias do dia.